A gente fala, né, ou seja, conceitua que Deus é o dono do negócio, mas assumindo que, né, Ele nos dá a possibilidade de ser participantes desse negócio. Sim. Numa sociedade vai ter o majoritário e o minoritário. Eu brinco que no contrato social o máximo para você ser minoritário é 49% e o mínimo é 51%. E eu trago uma didática lá explicando para o pessoal de forma bem simples, assim, né? Como é que um empresário pode fazer essa mentalidade distributiva dos 51% no impacto, no propósito e tal. Daí eu mostro isso como empreendedor, como prestador de serviço e como funcionário. E daí eu trago justamente essa perspectiva que você falou, do assim, você não precisa começar com uma mentalidade distributiva de já pegar a maior parte do teu faturamento ou a maior parte do teu salário. Você pode começar pequeno. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca dos negócios. É como cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus nos negócios, mas sobretudo através dos negócios. Rede Tela, então, é essa casa que recebe o podcast, que fala sobre mordomia, conexões do reino, né? Fala bastante sobre netweaving, que é o network de servir um ao outro, como que eu posso servir melhor, e você é o nosso convidado a fazer parte dessa jornada aí que Deus está escrevendo através das empresas para expandir o reino dele. Combinado? Vamos nessa? Bom, como eu creio que você é generoso, né? Porque a Bíblia nos ensina assim, que devemos ser generosos, quero pedir gentilmente que você já curta aí ou se inscreva no canal, né? Curta, comente e depois que você ouvir a história do nosso convidado hoje, uma história um pouco diferente aí, você que nos acompanha há mais tempo vai entender aí um novo olhar sobre o empreendedorismo. Então, só para fechar essa parte do pedido, do convite para você curtir, comentar e compartilhar a história do nosso convidado de hoje, é sobre amor. Será que dá para transformar amor em KPI? Olha que interessante, vamos pensar juntos, né? Ou como o amor, né, transforma negócios, porque normalmente a gente pode pensar que negócios são coisas objetivas, processos, práticas, dinheiro, e está tudo certo, né? Não dá para pensar, aliás, eu costumo dizer, se você se propõe a fazer um negócio, você precisa pensar em resultados, né? Não tem como não ter resultado positivo. Se não tem resultado positivo, já é negativo, né? Ainda que seja no ponto de equilíbrio. Mas vamos ouvir a opinião do nosso convidado de hoje, Rafael Villarreal. Show de bola. Seja bem-vindo, Rafa. Edu, prazer, muito obrigado, viu, pelo convite. Vamos nessa, vamos falar sobre amor como negócio aqui. É isso. Que história é essa de transformar amor em negócio, né? Exatamente. Tem amassando amor, tem, né? O amor ali como sentimento, como emoção, é um negócio extremamente lucrativo de trilhões, né? Então, só fazendo aqui uma brincadeira com você, se a gente pensa na indústria do amor, né? Existem várias categorias aí, deve movimentar trilhões. Exatamente. Mas é que você está falando de amor do reino. Exatamente. Né? Amor para a eternidade, legado, construção daquilo que Jesus nos comissionou a fazer. Né? E vamos entender, né? Então, através, só para dar as devidas credenciais aqui, você é fundador do Instituto Arco, sem S, né? Arco. Isso. E também do Empreenda Amor, que eu fiz aqui essa apresentação, esse trocadilho, né? Que são empresas aí, né? O Instituto, mas a Empreenda Amor é uma empresa na área de educação para empreendedores, certo? Exatamente. Você vai explicar já um pouquinho melhor isso daí, mas o seu melhor e maior negócio é ser casado com a Priscila, com certeza. Né? Exatamente. E pai do Isra. Isra, exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, eu tenho aqui uma prática, Rafa, que é perguntar sobre a adolescência. Para mim, cria uma teoria aí, já foi validada por um neurocientista que passou por aqui, muitos convidados também confirmaram aí, mas enfim, né? Quando você olha para a sua adolescência e o que você está fazendo hoje, você vê alguma conexão, né? Porque você
veio do mundo corporativo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, as suas experiências, acho que é importante, né? Sim. Essa transição do mundo corporativo, do empreendedorismo, agora para o terceiro setor, né? Eu acho que você está aí experimentando, navegando por várias áreas, então a nossa conversa tem de ser bastante rica nesse sentido, né? Sim. Mas quando você olha, né, como o nosso público-alvo aqui, principal, é empreendedores, o que você enxerga na adolescência que te despertou o empreendedorismo, mesmo estando num segmento tão próspero que é o segmento de tecnologia? Próspero e crescente, né? Costumo dizer, se você quer focar num segmento, né, que ele seja muito próspero, é o segmento de tecnologia, ponto. Né? Mas mesmo você vivendo todo esse mundo de prosperidade, o que te fez ir para o empreendedorismo? Mas antes, né, me conta um pouquinho aí da sua adolescência, teve algum tio, pai que era empreendedor, foi seu mentor? Sim, conta um pouquinho da sua legal. história. Pô, que legal. Primeiro, quero agradecer novamente o convite. Acompanho aí o Tela desde o início, quando eu estava na África do Sul, fiquei sabendo do início desse grande projeto, dessa grande rede, fico feliz de estar aqui. Legal. Edu, assim, quando eu penso na minha adolescência, nessa fase, eu vejo muitas conexões, né? O pessoal normalmente fala assim, pô, Rafa, mas fala um pouquinho daquilo que você desenvolve. Eu falo que eu sou executivo de vendas, né, por profissão. Eu sou estrategista digital por vocação, mas eu sou empreendedor, né, por paixão. E essa paixão surgiu justamente pelo desejo de poder fazer aquilo que a gente carrega, algo que gere impacto e faça a diferença na vida das pessoas. Mas lá atrás, quando eu penso, até antes da adolescência, né, minha família veio de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e eles foram para o Mato Grosso do Sul empreender. Então, os meus pais foram ser lojistas lá, então eles eram bancários. Então, pegaram toda uma rescisão e foram empreender naquilo que a gente chamava na época de loja das malhas, né? Tá. E olha que largaram, a época, o bancário, ele tinha uma estabilidade incrível, né? Aliás, trabalhar no banco era Banespa ainda na época. Top, né? O banco não manda embora, tem um monte de benefício, mas ali eles deram um passo de fé, provavelmente. Sim, eles não eram, né? Não vinham de um lar cristão, então eles foram lá puramente para empreender. Então abriram, né, uma loja ali em Dourados, no Mato Grosso do Sul, depois deu certo em Campo Grande, Ponta Porã, Mambaí, várias cidades ao redor. E daí o que aconteceu foi que em uma determinada etapa ali, meu pai não foi sábio, daí houve, né, uma separação, um divórcio, e foi ali que perdemos tudo, literalmente tudo, ao nível da gente voltar, né, voltar não, né? Minha mãe veio para São Paulo para começar do zero com manicure. Uau! Então eu brinco que o empreendedorismo sempre esteve de alguma forma. Então, habitando na se sua a gente casa. for pegar a história da minha família, né? Nessa fase difícil, minhas irmãs elas vendiam biscoitinho ali em concessionária, daí eu via aquilo. Quando meus pais perderam a loja, minha mãe ainda tentou montar ali um restaurante, empreendeu. Foi para São Paulo empreender ali com manicure, né? Então, o típico empreendedor brasileiro, né? Brasileiro, raiz. De pela necessidade ali, vai se reinventando, né? Então, sempre que eu me penso, né? Eu lembro, na adolescência, eu trabalhando numa gráfica, e eu lembro que tinha um lugar que a gente ia, assim, que era no cartório, fazer o processo documental ali das empresas. Eu lembro que eu passava, olhava as empresas e falava, nossa, um dia eu quero empreender, né, para poder construir algo relevante. Na época eu nem entendia, né, hoje o que a gente chama de empreender com propósito, empreendedorismo missional, mas eu acho que ali veio um desejo de poder fazer algo diferente do que talvez o meu pai fez, né, ou seja, os negócios ali acabaram dando um espaço para desalinhar algo na família, mas eu falei, poxa, eu quero empreender para alinhar e ajudar outras famílias de alguma forma, né? Muito bem, mas aí você então foi para o mundo corporativo, a parte de TI, tecnologia. Como é que foi essa sua experiência? Não sei se você quer contar um pouquinho das empresas que você passou, qual a experiência, porque de alguma forma, né, Rafa, só fazendo um comentário aqui inicial, eu já vi alguns relatos ou testemunhos que a pessoa não queria empreender, né, a semelhança aí uma situação parecida com a dos seus pais, porque os pais tentaram e aquilo criou um trauma, né? Tentaram, não conseguiram, falaram, não, então não quero empreender esse negócio, empreender é uma loucura, eu quero ser funcionário. Mas aí depois, nesse caso em específico,
todo aquele aprendizado do mundo corporativo, Deus usou para quando ele teve o chamado para empreender com propósito. Se ele não tivesse feito aquela jornada do mundo corporativo, ele estaria perdido. Sim. Né? Então ele não começou do zero, ele partiu de algo, de conexões, então foi muito rico. Mas Sim. Conta um pouquinho aí da sua história, desse mundo, dessa sua fase corporativa. Como é que foi essa questão do empreendedorismo para o corporativo e depois para o empreendedorismo? Para o empreendedorismo de impacto, terceiro setor e, né, retorno à tecnologia. Basicamente, Edu, como é que foi esse processo, né? Eu fui, num momento da minha vida ali, entrar na questão da administração, né, de estudar negócios, justamente porque nesse processo da minha mãe reestruturar as coisas, ela montou um ateliê e eu via que ela fazia muito bem a operação na ponta, mas não sabia administrar. Muito comum, né? E eu vi que o negócio estava indo para um caminho e eu fui estudar administração por causa disso, né? Então, acabou que não deu tempo, quebrou. Eu lembro no outro podcast que você falou, né, que... né, nessa cultura ali de startup, quem não quebra, né, não está... não está pronto para a próxima. Não está pronto para a próxima. Sucesso. Então, nesse período, né, onde a gente como família entrou numa situação muito difícil, vulnerável, né, a gente morava ali num lugar onde minha mãe dividia a casa com uma pessoa e a gente viu aquela situação difícil e a minha irmã começou a trabalhar com tecnologia. Então, a minha irmã sempre foi uma mentora, né, de negócios. Hoje ela é presidente do Google Cloud Brasil, mas na época ela era uma recepcionista que tinha tido uma oportunidade de ser executiva de venda na área de tecnologia num parceiro SAP. Então, imagina, a gente vem de uma origem bem humilde, reestruturando tudo. E ela começa a vender, ter resultado e financeiramente prosperar. Naquele contexto, ela falou, vem para a tecnologia. Então, ela me levou, eu trabalhei no ecossistema SAP durante um tempo e ali surgiu a oportunidade de eu entrar não só na tecnologia, no corporativo, mas na área de vendas, né? Então, eu trabalho há 20 anos como executivo de vendas B2B, né? E daí, dentro desse contexto, a gente começa a ver essa realidade corporativa, de negócios. Então, eu comecei a ver que essa área promissora, financeiramente, ela é muito positiva, mas em paralelo começou a acontecer na minha vida o que eu chamo de mundos paralelos, literalmente. Que eu me converti ali com 17 para 18 anos ao Senhor, então eu era muito intenso, liderança de jovens, de casais, na vida da igreja. Então, eu brinco que eu era realizado às noites e aos finais de semana, mas frustrado de segunda a sexta-feira. Não, e é interessante o que você está dizendo, porque certamente é a dor de muitas pessoas, né? Sim. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para pontuar, eu já ouvi, não raro, Rafa, empresário falar assim, cara, eu não aguento mais o meu chamado, eu preciso deixar o mundo dos negócios para ir atender o meu chamado, né? Exato. É óbvio que hoje, sobretudo, é muito diferente, dá para você fazer os dois. Mas, avançando aí, chega 2015. O que acontece em 2015 ali que, né, essa dor que eu estou contando aqui de alguns talvez da nossa audiência, bateu no seu coração? O que aconteceu? Você leu um livro? Foi uma pregação? O que fez a ficha cair? Você fala assim, cara, eu preciso empreender, mas com propósito. De 2006, Edu, até 2015, estava fazendo quase 10 anos fazendo a mesma coisa, né? E isso no mundo corporativo. No mundo corporativo, tá. Né? E nesses mundos paralelos também, né? Então, eu fui sempre tentando... Quando você fala mundo paralelo, tendo algumas iniciativas de empreendedorismo... Na verdade, eu brinco o mundo paralelo à vida de igreja mesmo, né? Ok, tá bom. Então, realizado ali de noite, final de semana, servindo na minha comunidade de fé. E daí o que acontecia foi que eu sempre me via em algum momento frustrado, tentando empreender uma coisa ali, mas com aquela visão que muita gente tem, né? De um dia, quem sabe, talvez no futuro, fazer o que ama. E esse futuro nunca chega. Sem dúvida. Então, eu me via igual muita gente, né, nesse contexto inicial do empreendedor, que é trabalhar para pagar boleto. E eu falava, cara, não faz sentido isso. Daí, em 2015, eu estava ali dentro de um contexto... na minha vida ali como igreja,
liderando um grupo de jovens e falando sobre essa questão vocacional, mas eu mesmo não estava vivendo ainda aquilo que eu desejava. Entendi. Foi quando eu tive uma das maiores experiências ali com Deus, onde eu entendi uma perspectiva de reino como impacto na sociedade. Então, essa perspectiva foi a perspectiva que foi a resposta de é possível você fazer do teu trabalho aquilo que é o teu chamado e ser uma resposta para o menos favorecido, cumprir a grande comissão. Então, hoje é muito comum, né? Tem o Tela, tem organizações mas como... Mas há 9 anos atrás não era tão trivial assim. Não né? era. E tem um outro ponto, né? Parar de pé, ser sustentável, né? Exatamente. Porque o que a gente mais vê, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, que é um dos motivos da criação do Empreenda Mais, né? As pessoas elas não olham, né, para a sustentabilidade do negócio, acham, né, não sei se de uma forma romântica, ingênua ou espiritualizada demais, acham que Deus vai pagar as contas, né, vai fazer com que a matemática financeira. É óbvio que Deus é o Deus do milagre, Sim. Mas eu aprendi desde o começo da minha caminhada com Cristo que Deus só vai fazer aquilo depois que você fizer a sua parte, né? Exatamente. E daí, no meu caso, o que aconteceu, Edu, que foi um caminho muito fora do convencional, né? Porque, assim, eu estava trabalhando na época na Oracle, que é uma multinacional americana, tendo um ótimo salário, boa remuneração. Minha esposa trabalhando numa empresa multinacional mexicana. A gente foi despertado e surgiu naquele momento, né, um convite para a gente começar um projeto na África do Sul, mas que nós não tínhamos a menor ideia de como seria, né? Nós não sabíamos onde nós iríamos morar, o que ia fazer, não falava inglês. Mas deixa eu entender, era um trabalho missionário ou era um convite de um... Era um convite para a gente começar uma escola, né, de missões, mas com uma proposta diferente. Tá. Então, a ideia não era uma escola de missões transculturais, onde a pessoa vai para lá para largar tudo e ir para talvez um povo não alcançado. Tá. Se bem que a gente tinha um grupo de pessoas que tinham essa vocação e a gente amplificava. Mas a ideia era uma escola onde as pessoas pudessem ir para um ambiente diferente, um outro continente, uma outra cultura, ter uma experiência ali teórica. Então, tinha 2 semanas que era só sala de aula, né, ali na África do Sul, Joanesburgo, e depois eles voltavam para a sua esfera de influência para ser uma resposta de atuação. Okay. Então, foi ali que entrou o empreendedorismo missional na minha vida, né? Eu já estudava e já... tinha algumas iniciativas mais voltadas para empreendedorismo social, né? Então, não business as mission, esse modelo. E a gente foi dando um super passo de fé. Então, foi diferente desse caminho certo aí. Sim. A gente literalmente largou tudo, queimou a ponte e ficou 2 anos ali vivendo pela fé. E Deus, obviamente, ele sustentou, ele supriu. Foi bom, porque eu, por conta dessa falta de paternidade, sempre quis ter o controle de tudo. Então, naquele momento... Foi moído. Fui moído, tive que entender, né, que aquele que realmente confia, ele supre também. Mas depois de 2 anos ali na África do Sul, foi quando a gente teve ali, né, um direcionamento de Deus de sustentabilidade. Então, entendemos que não era mais o tempo de depender de doação. Então, hoje a gente ajuda algumas pessoas que têm institutos para, né, poder ter um modelo sustentável baseado em doação também, mas o nosso caso não era saudável. A gente tinha ali 15 pessoas trabalhando com a gente e a gente dependia totalmente de doação. Foi ali que a gente começou, de fato, um processo de empreender nesse ramo educacional. A gente entendeu que o que a gente carregava não podia ficar restrito a um grupo pequeno de pessoas que atravessavam o oceano. Então, o desejo de romper fez com que a gente, de alguma forma, focasse no digital naquela época. Então, a gente pegou Isso todos os 2018 para 2019. Tá. Então, a gente chegou na África do Sul em 2016, 2018 para 2019 foi essa transição. A gente continuou fazendo o nosso projeto presencial lá, mas a gente começou a fazer também iniciativas online para as pessoas que não poderiam estar ali. E para a gente foi altamente realizador, né? Porque a gente começou a ter alunos em várias cidades, em vários países diferentes, a gente nunca imaginou isso. Então, foi quando a gente começou, de fato, a empreender. Mas deixa eu só entender, então, ainda essa parte da África. Então, foi um trabalho ali, uma escola, entendi que é presencial, né? Presencial. E essa escola era, na verdade, um centro de treinamento ali. Um centro de treinamento, e aí exatamente. Você, talvez, pensando aqui, né? Talvez com a experiência lá do mundo corporativo, de, tem que dar resultado também, né? Tem que parar de pé. E aí veio esse insight aí de, bom, acho que dá para empreender
e acho que dá para ser sustentável. Foi isso que aconteceu nessa transição? Foi o que aconteceu. Acho que o Senhor ele é especialista em nos frustrar para que essa frustração vire, né, um inconformismo em ação. Então, a primeira frustração que eu tive lá foi porque, de fato, eu tinha uma visão de África e eu falei, Deus, mas por que eu, né? Eu vim do mundo corporativo, né? Isso aqui não, o que eu estou fazendo aqui? Daí depois, né, essa questão financeira veio a direção e a gente começou então vamos começar a fazer algo num nível um pouco mais relevante, expressivo, excelente. Então, foi engraçado. Imagina a gente num contexto de África, 15 brasileiros que tinham as suas respectivas profissões, foram lá por uma causa vocacional e a gente falou, agora a gente vai trabalhar para ser mais efetivo. Então, começamos ali algo que poderia ser uma agência, digamos assim, né? Uma agência missionária. Uma agência missionária, mas que com essa ação da sustentabilidade virou também uma agência digital, porque começamos a estudar ali várias frentes. Até que em 2020, quando meu filho nasceu, na verdade, assim, meu filho nasceu em 2018, mas daí a gente veio para o Brasil e daí Deus falou para a gente claramente assim, Brasil. E a gente ficou, mas Brasil, a gente está pensando nas nações, global e não sei o quê. Coração incendiado pelas nações. Foi quando a gente entendeu a importância, então estruturamos tudo lá para encerrar aquele ciclo e começar algo novo no Brasil. Quando viemos para o Brasil, lockdown. Então a gente viu que foi um cuidado de Deus, porque se a gente estivesse lá na pandemia, ia ser muito difícil. E aí foi então que surgiu o Empreenda Mais, é isso? Empreenda Amor, isso. Empreenda Amor, perdão. Então foi quando chegamos no Brasil, a gente entendeu, poxa, agora é o momento da gente poder fazer isso escalar. E como é que a gente faz isso de maneira mais congruente com o que a gente crê? Então a gente acelerava propósitos, pessoas, profissões, negócios, mas a gente ainda não estava conseguindo desenvolver ali a nossa operação em negócios, né? Porque ainda era uma organização missional. Sim. Foi quando, de fato, a gente pivotou e começou a Empreenda Amor como organização missional. Então, a gente começou a trabalhar com 3 pilares na Empreenda, que é mais propósito, mais lucro e mais impacto. Então, a gente ajudava as pessoas a entender que, poxa, a atividade profissional e o seu negócio tem que ter propósito, mas precisa ter lucro. Porque se você não tiver, não vai ser sustentável. E também precisa ter impacto. Sim. Então, a gente começou essa operação. Então, começamos a atuar especificamente com o público cristão que, de alguma forma, era o Rafa do passado. Frustrado por trabalhar só para pagar boleto. Então, mas ainda nesse cenário, não empreendedor, né? O cara que está querendo empreender, isso. O cara que está começando uma transição. Tá. Digamos assim, o Rafa da época da hora que estava querendo empreender, mas ainda estava na CLT totalmente, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho e daí foi muito expressivo. E a partir daí a gente começou a ver uma necessidade natural, que era o quê? Muita gente montava uma operação, montava um negócio, mas tinha dificuldade de escalar. E daí nos pedia ajuda porque via que a gente tinha resultado no digital. Então, falava, poxa, mas vocês nos ensinam isso? E como eu vim, né, daquela escola do marketing digital que tinha grandes líderes, eu falava, não, mas tem tanta gente falando sobre isso, né? Por que eu vou falar? Até que teve uma vez que... O público era diferente, né? Até que eu estava numa mentoria, cara, eu lembro até hoje, em Brasília, numa mentoria do Érico Rocha, e eu lembro que lá tinha um cara que faturava, assim, milhões, e ele estava na mesa ali do happy hour comigo, frustrado, burnout, e meu diagnóstico foi, tá faltando propósito em Deus. Ou seja, tinha dinheiro, mas faltava... Tinha dinheiro, tinha faturamento, tinha influência, e foi incrível, Edu, porque eu voltei naquele mesmo mês para ali uma experiência na África, eu me conectei com uma pessoa que era uma bomba no reino de Deus, mas a pessoa estava me falando sobre situações pessoais, financeiras muito desafiadoras, assim, de não poder comprar uma coisa que deseja básica, sabe? Sim, Foi naquele momento que eu entendi, poxa, de um lado tem alguém que tem influência, tem faturamento, tem resultado, mas não tem um propósito em Deus, claro. Do outro tem propósito, mas não tem um canal para fazer isso. Foi aí que a gente começou a plugar essa questão da aceleração do processo de digital com propósito dentro da Empreenda. Ou seja, o resumo aqui, de uma forma bem simplista, é que o Empreenda Amor é uma aceleradora de negócios, a princípio de impacto, ou tem outros tipos de negócio?
impacto que seja sustentável, né? Diga-se de passagem. Eu brinco que é uma aceleradora de propósito. Legal. Por quê? Bom marketing. Por quê? Porque, de fato, nem todo mundo que se conecta com a gente já tem um negócio. Então, muitas vezes a pessoa ela tem ali um despertamento para começar algo, mas ela não tem clareza desse processo inicial. Então, a gente, por ter passado por esse processo, ajuda a pessoa a fazer a transição do jeito correto, entendeu? Então, sem que ela eventualmente tenha que queimar uma ponte, sem que eventualmente ela tenha que penalizar a sua família. Vi muita gente nessa jornada assim, penalizando a sua família em nome de Deus, assim. Quero empreender, daí vai lá, quebra. Lógico que, como a gente sabe, a gente passa pelo desafio de muitas vezes não dar certo um negócio, mas acho que é importante talvez um plano, mas não precisa. Mas se você tem dificuldade fazendo a coisa certa, não fazendo a coisa certa, o beabá e, né, as boas práticas do empreendedorismo, já vai ser mais difícil, com certeza, né? Exatamente. Então, você apresenta então a Empreenda Amor como uma aceleradora. Uma aceleradora. Quantos negócios, quantos business passaram até hoje pelo... A gente já de negócios que a gente acelerou, a gente já teve 200 negócios que foram acelerados diretamente. Bom. E quando a gente fala assim de pessoas impactadas indiretamente, a gente já teve mais de 70 mil pessoas assim que passaram pela nossa rede, né? Você comentou aqui de um problema, né? De que às vezes a pessoa quer fazer, mas não tem aí a boa prática. Que de uma forma assim bem prática, né? Para de repente, se quem está nos ouvindo, né? Está na dúvida aí se muda. Eu acho que não tem que mudar, né? Se tem como fazer a transição. Eu queria na sequência tratar esse ponto com você. Mas a pergunta aqui é que tipo de erro que você enxerga? Quem quer ali está cheio como você, né? Cheio de amor, paixão e tal, mas passa o carro na frente dos bois, hein? Como diria meu pai. Eu acho que assim, normalmente o principal erro, eu acho que é falta de clareza sobre a prioridade das coisas baseado num padrão cristocêntrico. Então, por exemplo, eu falei desses 200 negócios que a gente acelerou de forma efetiva, mas assim, a gente já teve 2.000 pessoas que passaram pelo processo de aceleração, que não viraram necessariamente um negócio, mas que todas passaram pelo mesmo processo. Tá. De pegar uma ideia na cabeça e construir uma organização de impacto, uma ONG, uma iniciativa. E sempre eu vejo que o problema é a prioridade. Então, ou seja, a pessoa que ela quer colocar tudo em primeiro lugar para depois o reino. Ela quer buscar primeiro o resultado financeiro para um dia, quem sabe, talvez. Então, a ordem é inversa. Então, eu acredito que, assim, o Senhor ele nos deixou padrões bem claros e explícitos, assim. Então, quando ele fala sobre colocar o reino em primeiro lugar, ele está falando uma ordem de prioridade. Sim. Então, acho que o primeiro ponto tem que ser, de fato, aquilo que a gente chama, de uma maneira um pouco mais não confessional, de propósito, né? Tá. Mas não o propósito, a vida extraordinária, o carro dos sonhos, dependência financeira, o que os gurus vendem. Mas o propósito de servir, tocar as vidas, né? De forma impactante realmente, né? Eu creio muito que se a pessoa ela é um cristão, nosso desafio é trazer consciência para ela sobre essa questão de Mateus 24:14, né? Quando você colocar o reino em primeiro lugar e esse evangelho do reino for pegado em todas as nações testemunhas, chegar ao fim. Então, como é que eu faço isso com o meu negócio? Como é que eu faço isso com a minha atividade profissional? Porque daí muda. Eu não estou trabalhando para fazer dinheiro para o dinheiro gerar. Você mesmo falou um pouquinho antes daqui, né? Sim. Deus não precisa do nosso dinheiro. Verdade. Ou seja, a sustentabilidade ela é necessária, mas não como fim, mas como meio. Então, acho que o primeiro ponto, acho que é essa questão da prioridade. E daí tem outros pontos que eu acho que é a questão, de fato, da administração, do fluxo de caixa. Essa questão, eu puxo sempre a sardinha relacionado à parte do marketing, do digital, porque eu acredito que muita gente tem algo que poderia alcançar mais pessoas, mas ela talvez ali tem um preconceito por causa desse modelo, né, do digital, que hoje em dia o pessoal só quer vender curso e coisas do tipo, e daí muitas vezes deixa de liberar uma voz ou de fazer um modelo, ter um funil de aquisição que vai ser mais efetivo, porque não considera muitas vezes um canal digital ou de aquisição que vai fazer ter um outro braço mais sustentável na operação. Você tocou num ponto aqui que eu achei importante a gente jogar um pouco mais de luz, que é
o mundo digital, vamos colocar assim, né? Mundo digital, porque você tem a parte de redes sociais, né? Você tem os infoprodutos, tem uma série de coisas que muitos têm resultados, mais uma vez, né? E se não tivesse nenhum resultado, né, seria uma pirâmide. Né? Não é o caso, né? Pessoas ganham dinheiro de verdade, mas eu entendo, eu enxergo que a pontinha da pirâmide, o resto paga a conta, né? Tentando correr atrás do dinheiro. Até aí o mundo jaz no maligno, né? O interesse das pessoas é enriquecer, né? E como diz o texto da Bíblia, as pessoas tentando enriquecer perdem a sua vida, né? Antes mesmo de encontrá-las. Agora, o triste é quando o cristão está usando, né, desse expediente, ou está depositando em imersões, em mentorias, né, e nesses modelos mentais a solução do negócio ou do chamado dela, e o que é pior, dizendo que assim vai gerar mais impacto por conta da grana no reino de Deus. Isso é uma falta de compreensão, né, de propósito. Sim. Queria que você comentasse, já que você também viveu isso, né? Você citou aí a sua passagem, que obviamente a gente não está para expor negativamente nenhum, né? De novo, né? Acho legítimo, as pessoas oferecem seus produtos, suas imersões. O ponto aqui é com qual coração que o cristão genuíno está indo atrás disso, né? Eu queria que você comentasse, porque de alguma forma você também acabou sendo, não vou dizer iludido, mas você entrou nessa onda, né? Comenta um pouquinho, Rafa. O meu contexto com o digital veio pela necessidade, então fugiu pela necessidade de viabilizar o propósito, né? Sim. Então, no final das contas, assim, eu vim dentro de um mundo que é um mundo, para quem conhece um pouquinho, é um mundo de lançamentos online. Tá. E eu comecei a aplicar aquilo que eu aprendi, comecei ali a ter um resultado, mas não conseguia crescer. Então, ficava ali sempre batendo num teto, até que em um determinado momento eu participei de uma mentoria de um grande player do mercado que fez com que eu conseguisse escalar, porque eu tinha ali pessoas de resultado me avaliando e me dando ali uma análise mais na unha ali, né? Na lupa. Então, eu comecei a ter muito resultado dentro desse contexto e comecei a investir muito nisso. Uhum. Então, eu, de maneira nenhuma, quero falar mal aqui, né? Mas, assim, eu investi muito e investia porque, no meu caso, eu tive ROI, né? Eu tinha retorno, né? Então, agora, qual é o ponto? O ponto é que, nesse processo, a linha é muito fina, né? É tênue, não é verdade? Tênue. Acho que isso que é a importância... Só fazendo um parênteses, olhando aqui para a câmera, a importância de você entender que a linha é tênue demais, né? E como o Rafa disse, ele começou para sustentar o propósito dele, mas continua aí, Rafa. Daí eu basicamente comecei a ter resultado, mas daí você entra num fluxo onde você é encorajado a ter mais resultado, mais uma plaquinha, mais um faturamento. E daí eu comecei a me sentir preso, porque eu comecei a construir uma operação. Eu vim do contexto de vendas executivas, então eu não tinha essa experiência na época de marketing, né? Uhum. Então comecei a entrar nesse fluxo onde a gente começa a buscar dígitos, números, faturamento, e você daqui a pouco pode esquecer de onde, né, você veio e aonde você está sendo apontado por Deus. Então acho que se eu pudesse compartilhar minha experiência, a gente tem duas perspectivas. Legal. A perspectiva de quem está dentro de algo promissor, que pode estar gerando resultado, mas resultado não significa alinhamento, porque tem muita gente que está faturando bem, mas está totalmente desalinhado. E tem gente que muitas vezes se ilude, né, por uma falsa expectativa, pela uma visão errada que as pessoas vendem. Então, hoje eu acredito que, dentro do contexto digital, digital não é um negócio. Uhum. Digital é um canal de aquisição. É uma ferramenta. É um canal de aquisição. Quando você entende um canal de aquisição, você vai fazer o quê? Você vai buscar dominar aquele canal de aquisição para avaliar se aquilo faz sentido no teu modelo. Sim. Então, quando você faz isso de maneira madura, você vai começar a entender métricas, você vai começar a entender processos, e daí você vai conseguir dominar aquele processo para ter resultado. E o resultado pode ser você conseguir mais mantenedores para a tua ONG, você pode conseguir mais um canal de aquisição para a tua empresa. Uhum.
Então, tudo isso é muito viável. Agora, qual o problema? É que os gurus muitas vezes vendem a ideia de você vai ficar rico, fazer 1 milhão no piloto automático, sentado trabalhar no sofá. 4 horas por semana, né? É a venda da... Daí as pessoas compram essa ilusão e elas se frustram. Então, eu nem acho, tá, Edu, assim, trazendo talvez um contraponto, mais um ponto de reflexão, que assim, somente alguns têm resultado. Eu acho que todos podem ter resultado, mas a realidade é que não aquele que todo mundo vende. Sim. Então, tem até um termo que o pessoal usa no marketing digital, que é a grande promessa. Então, a grande promessa é você vender algo que é possível, mas não é típico. Então, alguém alcançou? Então, você vai vender, né? Você vai ter esse resultado. Por quê? Porque alguém alcançou. Mas todo mundo vai alcançar? Claro que não vai alcançar. Verdade, sem dúvida. Ali, 5% ou menos vai alcançar. Mas o ponto é que se você entender como um canal de aquisição maduro, você consegue fazer qualquer coisa que você carrega algo que vai alcançar mais pessoas, né? Eu tinha uma frase que o pessoal ficava meio bravo comigo, que eu falava assim, o Bill Gates ele falou que se o seu negócio não tiver na internet, muito em breve você não vai ter um negócio. Sim. Daí eu falo, se o teu propósito não tiver no digital, muito em breve você não vai ter um propósito. Daí a pessoa, você está exagerando. Mas assumindo a premissa que um negócio ou um propósito, ele nasce em Deus para ser eterno, então ele tem que ser sustentável a longo prazo. E o digital hoje é um canal que não tem como ignorar. A pandemia mostrou aí que muita gente não estava preparada e faliu. E se a nossa ênfase em Deus é alcançar pessoas, a gente não pode se restringir, né, a nossa região apenas, né? Agora, óbvio, não tem só modelo educacional, né? Você pode usar para qualquer coisa, né? Falando de modelo educacional, então, só para ajudar a nossa audiência a compreender de uma forma mais localizada, então o Empreenda Amor é uma aceleradora. Vamos supor que tem um pastor, um missionário, alguém que tem uma ideia, né, ali e quer usar o digital, enfim, quer transformar a ideia, pelo menos botar no papel. Porque uma coisa às vezes a pessoa quer pôr a ideia em prática sem processo. Não vai dar certo. Não vai, né? Jamais. Mas às vezes a pessoa tira a ideia da cabeça, põe no papel, mas o verdadeiro desafio está na execução, né? Sim. Fazer acontecer. E diz o Sebrae que mesmo fazendo acontecer, depois de 5 anos, 80% morre, né? Exatamente. Por causa do custo Brasil, risco e insegurança jurídica e tudo mais. Mas, então é isso, né? Você tem dois viés, dois braços, né? O primeiro é o pastor, o missionário, que tem uma ideia e quer realizá-la para ser autossustentável, é isso? Isso. Então esse negócio acelera. Mas também é o jovem ou o Rafa lá do CLT que quer sair do CLT, quer empreender um negócio com propósito. É mais ou menos isso ou é exatamente isso? É isso, é exatamente isso. É tangibilizar o que a pessoa carrega em nível de porção ou de atividade profissional e fazer com que ela consiga fazer aquilo virar escalável e sustentável, né? Então, o nosso trabalho tem sido esse ao longo dos últimos anos. Durante os últimos anos, a gente atuou puramente como empresa missional. Agora, recentemente, a gente só pivotou para colocar essa parte dentro do Instituto, porque eu enxergo que é uma coisa que agora eu desejo fazer voluntariamente, né? Então, continuo na área de tecnologia, né, atuando nesse modelo de negócios corporativos e não dependo mais dessa operação. Então, eu faço isso porque eu amo e eu acredito que aquele que carrega algo tem que liberar isso de alguma forma, né? Tem que transbordar com graça e de graça. Exatamente. Você citou mais cedo aqui uma expressão queimar pontes, né? A importância de queimar pontes. Sim. O que você enxerga? Tem muito empresário preso ali no passado ou no medo mesmo, né? Ou numa história que deu certo e não quer construir o novo, porque um pastor uma vez, né, acho que parafraseando, reproduzindo um livro, ele diz que a fé se escreve através da palavra risco, né? Então você tem que assumir risco, não tem como, né? E eu falo bastante aqui no podcast, na Rede Tela, que poucos lugares você vai encontrar de exercício de fé como empreendedorismo. Sim. Não é? É um problema
todo dia que você tem que resolver e é isso, é o empreendedorismo. Então, muitas pessoas têm dificuldade nessa transição, é isso que você enxerga, é isso que você quer dizer com queimar pontes e por que para você é tão importante queimar pontes? Na verdade, assim, o que eu enxergo, Edu, é que durante muito tempo, a gente no empreendedorismo, né, ou nos negócios, a gente ouviu sobre, poxa, você tem que queimar pontes para que você possa fazer aquilo que você carrega. Então, o pessoal dava até bastante aquele exemplo, né, de uma história do general que, para não ter opção de perda, ele queimou uma ponte porque ou eles venciam ou eles morriam, né? Sim. Então, ok, faz sentido didaticamente, mas eu acho que esse ponto é sensível e quando eu pontuei para você, eu acho que o meu caso hoje é justamente ajudar as pessoas a fazerem uma transição que, obviamente, sempre vai ter risco, mas sem que necessariamente elas tenham que queimar pontes. Até porque, né, a gente enxerga as coisas de maneira muito cartesiana, né? E no final das contas, quando Deus ele nos confia algo, não é uma coisa ou outra. Né? Sim. A gente muitas vezes acha que não, ou eu vivo a missão, ou eu trabalho, ou eu faço. Não, você pode fazer ambas as coisas, né? Você pode fazer todas as coisas. Então, eu na minha carreira muitas vezes queimei pontes, que eu creio que Deus usou tudo isso para que a gente pudesse ser aperfeiçoado. Mas não necessariamente precisava ter sido assim. Né? Mas eu vejo que muita gente hoje está num contexto onde é possível você fazer uma transição, onde você, obviamente, tome menos risco. Sim. Obviamente, tá, né? Se Deus ele te falar, vai, daí vai, né? Pula, né? Pula, você pula. Mas, assim, tem muita gente que toma decisões inconsequentes em nome de Deus, sendo que Deus apontou aquilo. Então, acho que todo emocionada, né? E às vezes justificando mesmo o resultado final, não, porque... Eu já ouvi, Rafa, eu sou sempre muito reticente quando eu ouço a palavra pressa. Não, porque Deus tem pressa. Falei, bom, primeiro porque não tem base bíblica para isso. Segundo, que Ele é dono do tempo, né? Exatamente. Ele pode acelerar, ele pode parar o tempo, etc. Nós temos pressa porque talvez estamos fora do time de Deus. Mas a importância, eu quero destacar aqui, né, dentro desse ainda tema de queimar pontes, né, ou fazer coisa ali de uma forma desnecessária na transição, eu tive uma experiência muito rica, que eu tive, uma das empresas, ela recebeu uma oferta assim, muito vultuosa para ser comprada, uma das empresas do grupo. E óbvio que você fica feliz, né? No sentido bom, a empresa está dando resultado, é positiva, gera caixa, perpetuidade, escala, etc. É naturalmente atrativa, né? Mas só que dentro dessa perspectiva de que a empresa não é minha, né? Eu falei assim, bom, deixa eu perguntar para o dono do negócio se faz sentido vender, né? E aí, alguns até... A gente até teve um outro episódio falando sobre esse tema, né? As pessoas falam assim, não, se a empresa de Deus não pode ser vendida nunca, né? Então, na verdade, Deus tem um compromisso com o CPF, não com o CNPJ, né? Porque se você vende, é o meu ponto de vista, né? Se você vende um negócio, ele vai gerar resultado, a pergunta é o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai construir uma outra empresa para gerar mais resultado e mais impacto ou para você se aposentar? Aí que está o problema, né? Até porque na Bíblia não existe aposentadoria. Então, se aquilo de alguma forma é uma porta que Deus está te abrindo para te pôr sobre o muito, né? E dentro do conceito, fosse fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, porque é fato que os resultados e o tamanho do faturamento importa no impacto que você gera no mundo e nos negócios, ecossistema, stakeholder, parceiros, né? Então, você tem um tamanho, você tem um poder de influência com certeza maior e recursos também para poder sustentar outras coisas que você acredita como propósito. Bom, dito isso, a vontade ali, obviamente, fazia sentido, né? E eu pensava, puxa, eu vou poder ir para um outro nível e gerar mais empregos e abençoar mais famílias e... Vou criar um negócio. Você tem sempre ali o não-compete, né, de 1 ano e tal, mas o negócio está na cabeça do empreendedor. Exatamente. Você vende o CNPJ, mas você constrói
500, né, outros negócios, não está ali na junta comercial o negócio, né, longe disso. Mas eu tenho esse hábito de buscar conselheiros, né? E aí eu fui buscar conselheiros e calmei meu coração em oração e tal. Perguntei para Deus, é para vender, não é para vender? Deus não falou nada, absolutamente nada, né? Estava com aquela predisposição, fui entender, avancei nas conversas, foi feito due diligence, foi importante porque eu entendi ali o quanto realmente a empresa valia, né? Antes não tinha uma noção disso. Verifiquei que eu estava sendo um bom mordomo de processo, então a empresa passou pela due diligence, olha, está perfeito, documentação, tá tudo em ordem. E eu segurando a decisão, falei, não, calma, porque eu preciso de mais tempo para a decisão final. Bom, história longa, curta, eu tirei um tempo de oração e Deus foi me mostrando ali algumas pessoas de várias áreas diferentes, mas pessoas muito experientes e também tementes a Deus. Não foi unânime, né, de todas as pessoas, que era um grupo de 12 pessoas que eu fui conversar, uma falou assim, cara, prefiro não opinar. Então foi coluna do meio. Mas outras 11 disseram, cara, acho que você não precisa, né? Não é sobre dinheiro. Se não é sobre dinheiro, então por que você vai vender? E Deus pode colocar mesmo essa empresa no outro nível e tal. O resultado é que eu não vendi, né? E foi um livramento tão grande que, passado 2 anos, esta empresa que compraria uma das empresas do grupo faliu. Uau. Desapareceu, porque a matriz dela era nas Ilhas Caimã. Era um negócio, feito assim, não tem nada de rolo. Sim. Quebrou, comprou várias empresas, a tese não se sustentou, não se provou. E isso acontece todos os dias, né? Empresas fecham, abrem, etc. e tal. O ponto é que eu receberia parcelado o negócio. Então, era um valor muito expressivo, mas eu receberia isso anualmente e, né, aí é uma prática de mercado, ou a saída, que era a parte mais gorda, não existiria, porque a empresa possivelmente não ia existir no futuro. Sim. Então, você veja o livramento de Deus, né? Então, cuidado. E aí o ponto é, a empresa de Deus, a empresa não é de Deus, onde está o seu coração? Né? Você está alinhado com o Deus do tempo, né, que enxerga lá na frente? Você está fazendo... Outra coisa, Rafa, para contribuir aqui para nosso bate-papo e até para reforçar a reflexão da nossa audiência, hoje, com pouco dinheiro, você está fazendo alguma coisa? Porque se você não estiver fazendo, é falácia dizer que quando você tiver grana, você vai fazer. Concorda comigo? Concordo. Queria que você comentasse isso, porque eu acho que é importante. E tem muitas pessoas, né, que eu encontro e falo assim, cara, é um jeito pô, eu quero muito abençoar muitas vidas, hoje eu não consigo. Não é possível, você tem que conseguir, porque você tem, no mínimo, o famoso 3 T's, né? Você tem tempo, você pode abençoar vidas, não é? Servir pessoas, né? Você tem talento, você pode ensinar aquilo que você sabe para alguém, né? O que eu gosto bastante de falar de empreendedorismo. Eu reservo um pedaço das minhas horas produtivas pro bono para conversar com o empreendedor, né? Modelo mais ou menos aceleradora, mas sem o processo integral. Fala assim, cara, olha, mapeia isso daqui, tem essa ferramenta, fluxo de caixa, você precisa entender isso, não é o teu funcionário que vai resolver, né? E tantos livramentos que aconteceram. E o terceiro T é dinheiro mesmo, você tem que dar grana. Eu não posso, mas você não pode dar R$200, não é possível. Né? Deixa de comer uma pizza, saiu o final de semana, contribui, porque isso é um princípio do pouco para que Deus te ponha sobre o mundo. Mas aí muitos ficam nessa coisa do futuro, como você citou aí do digital. Comenta um pouquinho essa falta esse excesso de espiritualidade nos negócios, Rafa. Eu vejo que essa questão de muitas vezes a pessoa querer o futuro, quem sabe um dia talvez lá no futuro, né? Ou muitas vezes não conseguir fazer o pouco, né? Ser fiel no pouco, justamente por falta muitas vezes de parâmetro. Uhum. Obviamente de ter um coração, mas de ter clareza de parâmetro. Então a gente tem lá, um dos nossos programas, a gente tem um modelo que a gente chama didaticamente do modelo 49-51, né? Uhum. Que a gente
fala, né, ou seja, conceitua que Deus é o dono do negócio, mas assumindo que, né, ele nos dá a possibilidade de ser participantes desse negócio. Sim. Numa sociedade vai ter o majoritário e o minoritário. Eu brinco que no contrato social o máximo para você ser minoritário é 49%. E o mínimo é 51%. E eu trago uma didática lá explicando para o pessoal de forma bem simples, assim, né? Como é que um empresário pode fazer essa mentalidade distributiva dos 51% no impacto, no propósito e tal. Daí eu mostro isso como empreendedor, como prestador de serviço e como funcionário. Quando eu mostro isso, é muito comum o pessoal falar assim, nossa, mas Rafa, isso não para de pé, você está falando de 51%. Daí eu mostro organizações que já fazem essa distribuição. E daí eu trago justamente essa perspectiva que você falou, assim, você não precisa começar com uma mentalidade distributiva de já pegar a maior parte do teu faturamento ou a maior parte do teu salário. Você pode começar pequeno. Então, você pode pegar um percentual daquilo que você tem de tempo, de recurso, para que você possa ajustar. Então, se você está assistindo a um prestador de serviço, como o Edu falou, você é um arquiteto, você pode pegar, 10% da tua agenda para fazer um projeto de arquitetura para uma organização de impacto que nunca teria condições de pagar. Então, você é um designer, você pode fazer uma identidade visual. Então, você é um empresário, você pode pegar um percentual da tua agenda e do teu resultado financeiro para essa mentalidade de generosidade gerar uma resposta para aqueles que talvez nunca poderiam. Então, acho que é o padrão, né? Quem é fiel no pouco, sobre o muito, né? O Senhor, Ele nos confia, né? Então, Deus nunca vai confiar algo grande se você não é fiel no pequeno, né? Muito bom. Para contribuir aqui para a nossa audiência, eventualmente temos pastores, missionários ou a gente querendo empreender do jeito certo. De quanto em quanto tempo acontece os programas de aceleração? Qual é o curso? Você pode dizer como é que funciona, né, o período de trabalho? Porque eu investi numa startup, também uma edtech, né? E participei junto com o time de um processo de aceleração. Sim. Muito rico. Porque ele, de alguma forma, ele não resolve o problema, até porque não é isso que se propõe, né? A aceleração, mas ele traz muitos questionamentos que no dia a dia você não vai ter tempo para poder ficar pensando nisso, mas ele, sob certo aspecto, acelera mesmo, né? No sentido de não acelerar o resultado, mas acelera você errar por não fazer as perguntas certas, né? Sim. Que legal, assim, na nossa estrutura hoje, né, como dentro do nosso instituto esse pilar de empreendedorismo, ele é um dos pilares, a gente acredita que é necessário primeiro você ter uma experiência imersiva para entender a aplicabilidade para você, porque pode ser que aquilo que você carregue não faça sentido dentre as formas onde a gente, de alguma forma, pode acelerar. Ou a gente vai sugerir, ou talvez em um caminho muito mais rápido você já possa avançar. Então, hoje, na nossa estrutura, a gente tem uma vez por mês um bootcamp, que é como se fosse um Implementation Day, ou seja, um dia onde as pessoas ficam ali manhã, tarde e noite com a gente. E daí eles recebem toda a parte conceitual e já começam a, de alguma forma, entender como que aquilo se aplica ao seu negócio. E tem muita gente que sai ali daquele bootcamp e já fala, putz, com o que vocês entregaram aqui eu já consigo, aplicar um funil de aquisição, já consigo alinhar, né, o meu negócio a um modelo de impacto. E sempre, depois daquele programa imersivo, a gente dá a possibilidade das pessoas se aplicarem para um programa que normalmente dura 6 meses. Ok. Então, aí seria uma fase 2, Rafa, é isso? É uma fase 2. Daí, o programa de 6 meses, a gente acompanha aquele projeto em diferentes fases. Então, tem gente que está na fase, basicamente, de ideação. Tem gente que já tem uma operação, mas não está conseguindo ser sustentável. Tem gente que já está tendo resultado, mas quer colocar mais impacto ou escala. Então, a gente divide em grupos e a gente acompanha durante 6 meses esses projetos, né? A gente chama esses propósitos, porque são organizações de impacto, empreendedorismo, negócios e atividades ministeriais, né?
E daí, dentro desse processo, a gente ajuda as pessoas a tangibilizarem aquilo e encontrarem a sustentabilidade. Então, hoje o nosso modelo ele vai em sprints de 6 meses, né? A gente já tentou 3, mas assim, 3 meses é muito pouco para acompanhar o resultado. É porque existe um processo de mudança de modelo mental, né? Porque o que eu mais enxergo também de erro é o empresário que deixa a CLT, mas ele não consegue mudar a cabeça. Ele vende ou adquiriu ali um valor de rescisão, mas o modelo mental dele é de funcionário e não funciona, né? Empreendedor, você tem que ter uma outra abordagem, uma outra visão, uma outra compreensão de linha do tempo, sobretudo, né? Sim. E de resultado e de responsabilidade. Legal. E como é que a pessoa que tiver interesse acessa através do Instagram, site? Através do nosso Instagram, você já consegue ter mais informações. Você pode entrar no Instagram Arco Impacto ou no meu Instagram do Rafa Vila Real. Então, do Rafa Vila Real. E a gente também, sempre que a gente abre, né, um bootcamp, a gente está intercalando entre presenciais, lá em Bragança Paulista, Legal. E online. Né? Ah, isso facilita, né? Pra quem é de fora. Então, daí lá no site da empreendamor.com.br, daí você também pode ter mais informações. Tem canal no YouTube, Rafa? A gente tem canal no YouTube, mas eu confesso que a gente não está tão ativo, né? Ah, legal. A gente tem lá uma série de podcasts, lá do podcast Empreenda Amor, né? Muito conteúdo ali de valor. Mas é um canal que eu não estou conseguindo ainda nutrir do jeito que a gente gostaria. Muito bom, estamos caminhando para o final aqui. Eu tenho 3 perguntas clássicas, sempre compartilho aqui com a nossa audiência. Rafa, tirando a Bíblia, né, que off concurso, que livro você recomenda ou que livro que impactou a sua cosmovisão de negócio, de empreendedorismo, que você diria que a nossa audiência obrigatoriamente, depois da Bíblia, tem que ler? Vamos lá, eu vou falar um livro e vou ser bem franco, tá? Tem pessoas que talvez possam ter ali umas ressalvas, mas eu vou falar do livro que mudou a minha vida, assim, dentro do contexto empreendedor, após a Bíblia, né? Que foi o livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Então, eu não vim dentro de um contexto de ter direcionamento de negócios, de ter uma mentalidade correta, de saber exatamente como conduzir as coisas. Então, quando eu li o Lei do Triunfo do Napoleão Hill, que é aquele maior, né? Não é o Quem Pensa Enriquece, foi a primeira versão dele lá, né? Aquele livro abriu muito minha mente, né? Então, basicamente, ele fala ali, né, de princípios de pessoas bem-sucedidas e ele traz um framework. Então, é claro que, gente, você hoje com a mentalidade do reino, né, uma mentalidade distributiva, uma mentalidade de alguém cristocêntrico, você vai ter que sempre fazer igual Paulo, analisar tudo, retém o que é bom. É isso. Mas assim, em termos de princípio, para que você de fato possa ali, né, ter direcionamentos de um padrão que vai fazer você ser bem-sucedido nos negócios, eu acho que é um bom ponto de partida, seja para você que é um grande empreendedor, já tem negócio, ou quem está começando agora. Muito bom. A penúltima pergunta aqui, que conselho, olhando aqui para a sua câmera, você daria para os nossos empreendedores e empreendedoras que nos assistem ou nos ouvem? Tem uma frase que virou uma marca, né? A gente sempre fala assim, entre fazer dinheiro, viver o propósito ou impactar o mundo, escolha os 3. Então, eu sempre digo que a gente tem que sair dessa mentalidade dicotômica, né? Então, você pode sim viver um propósito maior em Deus, cristocêntrico, mas você também pode fazer dinheiro com isso de forma íntegra. Você pode desenvolver recursos que vão ser uma resposta, mas não adianta fazer nada disso se você não tiver um impacto. E o impacto não é só o impacto social, mas é o impacto real. É você ser uma resposta para o órfão, para a viúva, mas você também ser intencional no teu negócio, na tua atividade profissional, para cooperar com a grande comissão. Então, ir fazer discípulos em todas as nações, levar o evangelho para as pessoas que ainda não têm. Então, eu acredito que você, que tem esse coração, que está participando aí da Rede Tela, que de alguma forma deseja viver isso, né, alinha a sua vida a esses pilares, né? Você precisa realmente alinhar para gerar um impacto real, mas é possível fazer isso, né? Eu sempre brinco, de maneira completa, integral. E se quer saber um pouco mais dessa fórmula, né? Então
Chega junto lá do Empreenda Amor, que você vai aprender um pouquinho, caminha com a gente aqui, tem bastante história também aqui. A minha contribuição é de que tem muito conteúdo aqui, outros episódios que ensinam muitas coisas e também tem episódio que ensina o que não fazer, né? Que também, esse é o melhor. Ela ajuda e tanto, né? Rafa, última pergunta aqui, passou super rápido o nosso papo, né? Nossa, muito gostoso, hein? Sonho grande, Rafa Vila Real, qual o seu sonho grande hoje? Nosso sonho grande está muito alinhado aquilo que a gente está fazendo lá em Bragança Paulista. Assim, durante os últimos 10 anos, a gente foi despertado por um entendimento, a gente pôde ajudar muitas pessoas em várias frentes, mas a gente entendeu que é o momento agora de uma manifestação presencial daquilo que a gente enxergou. Então, nós estamos começando uma plataforma de transformação lá em Bragança Paulista. Então, essa movimentação da Empreenda virar um braço do Instituto é porque a gente, de fato, queria pegar todo o recurso agora do Instituto e investir nessa causa. Então, lá em Bragança, a gente está começando essa iniciativa presencial, onde é uma plataforma que não é uma base de missões convencionais. Então, é uma base onde a gente consegue tocar tanto, né, famílias. Então, minha esposa está começando uma escola de educação cristã clássica. Que legal. Né? Nesse ambiente tem o pilar igreja, onde a gente pode ali cooperar com diferentes ministérios para a gente entender que se a igreja ela se tornar na cidade, a gente consegue impactar a sociedade. A gente acredita muito nisso. Sal da terra, né? E tem esse pilar do empreendedorismo que é, de fato, ajudar pessoas que, como muitos, talvez estão ainda nessa dicotomia. Será que eu preciso? Não. Você pode viver, né, as duas coisas. Então, nós estamos trabalhando para a construção desse ambiente lá em Bragança Paulista. Então, se você está aí assistindo, é da região, deseja participar desse grande movimento, se conecta com a gente, mas a gente acredita que não é sobre uma cidade, né? É sobre um testemunho que, se Deus assim permitir, a gente tem trabalhado muito numa visão local, né? Ou seja, atuar local, mas com uma visão global, desejando alcançar aí aqueles que são povos que ainda não conhecem a Cristo. Então, nós estamos trabalhando para essa grande visão. E vamos empreender com propósito, né? Amém. Muito obrigado, Rafa. Queria agradecer também a sua audiência, o seu companheirismo e, mais uma vez, pedir para que você comente, curta e compartilhe a história do Rafa. Certamente você conhece alguém que talvez o testemunho, a história dele pode mudar o destino. E não esqueça de que tudo que nós fazemos é dele, por ele e para ele. Muito obrigado pela sua audiência.